Bom, então, como eu dizia, a responsabilidade civil independe da responsabilidade criminal. Assim, se o ofendido ou seus herdeiros desejarem, não necessitarão aguardar o término da ação penal. Eles podem imediatamente ingressar, desde logo, com a ação civil reparatória, que é um processo de conhecimento. Como eu expliquei, talvez isso não seja vantagem. Por quê? Porque se eu tenho uma ação penal, que ao final do processo criminal, eu tenho uma sentença transitada e julgada que reconhece a responsabilidade civil e tem como efeito genérico gerar o dever de indenizar no cível, por que eu vou mover um processo de conhecimento no cível se eu tenho a possibilidade da ação penal? A não ser que você observe, analisando, que o processo civil vai ser mais rápido do que o processo criminal, que você vai conseguir esse reconhecimento no juizado especial, por exemplo, na ação civil. Mas o correto é você esperar a ação penal se tramitar, a ação penal sentenciada e julgada, reconhecida a responsabilidade criminal, vai te dar já a oportunidade para que tu executes essa decisão nocível como título executivo, sem que tu precise entrar com uma ação de conhecimento. A sentença criminal, né, tem efeito, o efeito da condenação é tornar certa a obrigação de indenizar nocível. Portanto, é melhor você esperar a ação penal do que você mover uma ação cível, um processo de conhecimento que vai ter rito ordinário e vai demorar mais. Entretanto, torna-se prejudicado o julgamento da ação civil com o trânsito em julgado da ação penal condenatória. Se eu tiver uma decisão que julgou procedente a pretensão punitiva e condenou a pessoa, essa decisão gera título executivo, torna certa a obrigação de indenizar nocível, tendo em vista o caráter de definitividade desta em relação àquela. Então, tu não precisas nem continuar movendo o processo de conhecimento nocível, desde que no criminal já tenha sido reconhecido a obrigação de indenizar. Bom, suspensão da ação civil e coisa julgada. Na hipótese de ação penal e ação civil concorrerem paralelamente, ocorrerem paralelamente, ou tramitarem paralelamente, eu posso, como juiz criminal, pedir, para evitar decisões contraditórias, para suspender o curso da ação civil até o julgamento da sentença criminal, do processo criminal, que vai gerar uma sentença que vai tornar certa obrigação de indenizar. Diga. Se eu estiver tramitando paralelamente a cível com a criminal, é o juiz criminal que manda suspender a ação civil. Porque, veja, o processo criminal torna certa obrigação de indenizar a coisa no cível. O juízo cível não tem um condão de tornar certa a punibilidade do Estado no juízo criminal. O inverso não é verdadeiro. O processo criminal tem força de tornar certa obrigação no cível. O processo cível não tem força de tornar certa a pretensão punitiva no juízo criminal. Ok? All right, boys. Bom, responsabilidade civil. Trata-se de faculdade do julgador, mas que, em hipótese alguma, pode exceder o prazo de 1 ano. Então, ele pode mandar suspender o trâmite da ação cível em detrimento do processo criminal, mas essa suspensão não deve passar um prazo de 1 ano, porque aí eu já vou estar impedindo a tramitação normal de um processo cível em detrimento de um processo criminal que está se atrasando. Então, se você verifica que o processo criminal ele vai demorar mais do que o cível, evidentemente que você vai pedir, então, para retomar a ação civil. Faz coisa julgada no cível a sentença penal que reconhece ter sido o ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular do direito. Bom,
A questão é muito simples. Eu estou aqui, vem uma pessoa de lá me atacar com uma faca, e eu lanço mão aqui do que eu tenho para me defender, uma pedra, jogo essa pedra e mato a pessoa. Se a sentença criminal reconhecer que eu agi em legítima defesa, se a família daquela pessoa que morreu mover uma ação nocível contra a minha pessoa, essa sentença que reconhece ter sido o fato praticado em legítima defesa impede que a família da vítima possa receber uma indenização da minha pessoa. Por quê? Porque eu estava albergado pela excludente de ilicitude da legítima defesa. A legítima defesa exclui a ilicitude do fato e, portanto, o ato que eu pratiquei não foi um ato ilícito, foi um ato lícito. Toda aquela pessoa que pratica o fato em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular do direito, está praticando uma conduta lícita. Lembrem que na aula 1 eu expliquei e deixei bem claro que aqui o que está passível de indenização é uma conduta ilícita, o ato ilícito, ação ou omissão que gera o direito a uma indenização. Ação ou omissão voluntária, por dolo, por culpa, que gera prejuízo a outrem. Mas se eu gerei prejuízo a outrem em legítima defesa própria, não há que se falar em ato ilícito, não há que se falar em indenização, por óbvio. Todavia, vamos lá, vamos desenvolver o tema. Esses atos, legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito, são penal e civilmente lícitos. Se você age em legítima defesa, em estado de necessidade de estrito cumprimento do dever legal, são penal e civilmente ilícitos. Penalmente é lícito e civilmente é lícito. Portanto, não é ato ilícito, portanto, não é passível de indenização. Bom. Queria, professor, que o senhor desse um exemplo de exercício regular do direito? Estado de necessidade? Vamos começar com o estado de necessidade. Vamos lá. Vocês estão nessa sala aqui. O pessoal pensa que essa aula aqui, ela está sendo gravada num estúdio. Não é estúdio, é sala de aula, é ao vivo e a cores. Quem sabe faz ao vivo e a cores. Muito bem. É verdade, é? Diga lá, não é? É verdade? Bom. Então, você gostou, né? Essa você até tossiu aí atrás. Bom. Então, o que acontece? Você está nessa sala aqui e o nosso amigo, deixa eu ver quem? O Pena. Pena está todo de verde hoje. Coitado, estou com pena do Pena. Bom, o Pena, ele pega com raiva. Ele está com raiva que... Deixa eu ver quem, meu Deus. A Dúcia. A Dúcia é comprometida. A Roberta não quer nada contigo, Pena. Tu estás apaixonado por ela, ela não quer nada contigo. E tu resolves, então, matar todo mundo aqui da sala. Pronto. Pega um galão de querosene, joga aqui, toca fogo. Começa a tocar fogo. Todo mundo desesperado, correndo, né? Aquela agonia para sair uma porta pequena, todo mundo ao mesmo tempo. E esta mocinha, deixa eu ver, esta aqui, esta branquinha, coitadinha, frágil, uma moça frágil, eu diria, assim, fraca, débil, né, assim, no sentido, não, assim, defesa, que eu quero dizer, né, e cadê aquele brutamonte ali do canto, bicho forte, né, vai sair por essa porta aqui, tá certo? Vai sair por essa porta aqui, e esmaga essa moça, coitada. Ela fica lesionada. A família dela, revoltada, não conta conversa. Entra com uma ação de indenização contra ele, para ele pagar, porque afinal de contas ela foi para o hospital, pagou o tratamento, quebrou a tíbia, né? Fíbula, agora é fíbula. Na época que eu estudei era tíbia, perônio, agora não é mais, é fíbula, amor. E aí ele vai dizer o seguinte: epa, peraí, dá licença. Eu estava em estado de necessidade
que eu não causei o perigo. Quem causou foi o Pena apaixonado pela Roberta, queimou a sala. Bom, nesse caso, gente, eu tenho um estado de necessidade, que ele está, a conduta dele foi licitamente correta, e, portanto, ele não pode pagar. Quem tem que pagar vai ser o Pena. Foi ele, uma pena, mas é isso mesmo. Foi ele que gerou a situação de perigo e, portanto, ele que vai ter que indenizar a família da moça. Se ela morrer, eu espero que você não morra, é só um exemplo. Mas você vai ter que indenizar a moça, porque foi você que gerou. Aí você diz exercício regular, né? Cumprimento do dever legal. Por exemplo, o Carrasco, né? Vocês viram lá o assassinato, né? A execução do Saddam Hussein. Uma coisa terrível, tem na internet. Eu até não gosto de ver essas coisas, mas o Carrasco vai lá, coloca a corda no pescoço dele e solta, né? Solta o piso para que ele morra enforcado. A família do Saddam Hussein resolve mover uma ação de indenização contra o Carrasco. Ora, o Carrasco, gente, ele está no estrito cumprimento do dever legal. Ele é pago pelo Estado do Iraque para fazer aquele trabalho. Não é ele que tem que pagar, porque ele está em estrito cumprimento do dever legal, entenderam? Então aí é só para citar um exemplo em que uma excludente de ilicitude impede uma reparação do dano. Deu para entender? Tranquilo? Vamos continuar. Obrigado pelas perguntas. Façam as perguntas, por favor. Não fique igual a outra turma e fica só caladinho, todo mundo caladinho. Caiu um alfinete, você escuta. Não é bem assim, eu quero que pergunte. Pediu o quê? Por exemplo, exercício regular do direito. Ela é má, ela não quer nem que eu passe para outro slide, mas vamos lá. Um médico. Tu chegas, por exemplo, tu estás prenha, vai dar cria, e tu chega lá no médico, né, já em pré-eclâmpsia, né, a mulher está com problema de eclâmpsia. E o teu parto era um parto cesariano, mas como tu estás com problema de eclâmpsia, vai ter que fazer uma... Desculpa, o teu parto era normal, tu vai ter que fazer cesariana. E o médico resolve, então, cortar a tua barriga. É uma situação de emergência, né? E ele corta, ele faz uma cesariana para te salvar. Aí eu teria, veja bem, um estado em que ele, médico, está no exercício regular do direito dele de médico. Ele pode fazer a transfusão de sangue em uma pessoa que é testemunha de Jeová. Ele pode fazer a tua cesariana, embora tenha programado um parto normal. Por quê? E aí tua família pode mover uma indenização contra ele. O testemunha de Jeová pode alegar que recebeu sangue sem autorizar? Não pode, porque ele está albergado por uma excludente de ilicitude. Deu para entender? Pronto, agora você me fez dar todos os exemplos da prova. Isso não vale, isso não vale. Bom, há duas exceções a essa regra. Atenção, cuidado, perigo. Duas exceções a essa regra. Na legítima defesa por erro na execução e no estado de necessidade agressivo. Cuidado. Perigo. Porque eu estou dando aqui duas exceções e que, embora a pessoa esteja em legítima defesa ou em estado de necessidade, ela vai ter o dever de indenizar. Mas como, professor, isso é possível? É possível. Vou dar um exemplo. Imagine, no caso aqui, do nosso amigo Pena e da Roberta. Ele continua apaixonado por ela, só de brincadeira, viu, Pena? E aí, Roberta, só de brincadeira, senão ela vai dizer que eu estou de marcação com ela. Bom, aí o Pena afim dela, né? E o rapaz ali do lado, não sei, ela se senta,
ela é grande, então se senta sempre do lado de duas pessoas grandes. Ali ela está agora do lado do cara ali. Não conheço, meu amigo, muito prazer, viu? Sou o professor Frank Lobato. Obrigado. Prazer. Aí, bicho, ele fica, pô, ele vê que tu tá olhando pra Roberta, ele tá do lado dela lá e fica com raiva de ti. Entendeu? Fica com raiva de ti e tu com raiva dele, porque o cara tá dando em cima da Roberta. Tu não queres perder a Roberta. Tu pegas uma arma, entendeu? Mira nele, ele é grande, possibilidade de tu errar é difícil, o cara é grande. Tu miras nele e atira. Pá! Vamos supor que ele está de lá mirando em ti também. Está tentando te acertar com uma... Ele mira de lá com a arma e tu mira de cá com a arma, né? Tudo disputando amor, aquelas coisas de Idade Média, aquele duelo dos cavalheiros por causa da dama. Bom, aí ele atira primeiro, tu em defesa própria, tu estás em legítima defesa, puxa da arma e atira nele. Para a tua infelicidade, tu erras a execução do disparo. Tu não atira bem. Acho que tu nem atira bem. Tu atira bem? Atira. É policial, né? Pô, bem. Mas faz conta que tu não atira bem. Ou tu errou o tiro, né? Apaixonado, a mão trêmula pelo desejo não correspondido, tu atiras, em vez de acertar nele, tu acerta na Roberta. Tu estás em legítima defesa? Estás. Em relação a ele, a Roberta não tem nada a ver com a história. Tu, por erro na execução na legítima defesa, tu acerta terceiro inocente. A família da Roberta pode pedir uma indenização contra ti? Pode. Tranquilamente. Então, é uma exceção à regra. Então, vamos lá. Quais as exceções à regra? Na legítima defesa, onde por erro na execução, ou no estado de necessidade agressivo. O que seria o estado de necessidade agressivo? Lembra da história que ele tocou fogo na sala, querosene e tudo mais, o grandalhão lá sai e pisoteia a nossa querida, essa moça branca, bonita, frágil, débil, né? Não, débil no sentido de frágil, inofensiva, é uma moça... Tá bom. Ela não gostou do débil, mas enfim... Então, o que é que acontece? É só um exemplo. O cara, ele não precisava. Ele podia ter saído pela porta sem ter lesionado a moça. Mas ele não. Ele quer mostrar que ele é machão. E ele sai com toda a violência, de forma agressiva, e pisoteia a nossa amiga. Nesse caso... não é só o estado de necessidade, é um estado de necessidade agressivo, e que se caracteriza por ele estar no exercício do estado de necessidade, para se safar de um perigo que ele não causou, ele gera um dano ao bem jurídico, podendo evitar esse dano. Ele age agressivamente, né? Por exemplo, só mais um exemplo, só para eu poder... dar um outro argumento, tirar a moça que ela não quer que fale, né, dos apetrechos, enfim, físicos dela. Mas, enfim, ele, por exemplo, olha só o absurdo da história. O menino, o Pena, toca fogo na sala, ele pode sair pela porta, ele resolve, então, pegar a cadeira, quebrar aquela vidraça ali e pular pela vidraça. A fibra pode pedir uma indenização? Pode. Tu podia sair pela porta. Por que tu quebraste a vidraça? Não é verdade? Depende da situação, gente. Aí eu não vou entrar... Ah, professor, como é que se caracteriza? Então, na legítima defesa, onde por erro na execução, vem o agente atingir terceiro inocente. Você mirou no grandalhão ali, acertou na moça que estava do lado. Portanto, ela é inocente, ela não tem nada a ver com a legítima defesa tua em relação à agressão dele. Então, este terá o direito à indenização contra quem o atingiu, ainda que o agente esteja em legítima defesa. No caso, ela tem o direito de indenização contra ti, porque a tua legítima defesa é em relação a ele, não em relação a ela. Ela é terceira inocente, tá?
resta ao defendente ação regressiva contra o agressor. Aí ela move a ação contra ti, tu pagas ela e depois tu pode mover a ação contra ele. Deu para entender isso? Fácil ou difícil? Vocês têm que aprender porque essa pergunta é de prova. É de prova. E 1 minuto da sua atenção nesta prova pode ser fatal. Bom, e no estado de necessidade agressivo, onde o agente sacrifica bem de terceiro inocente, ela estava inocente. A história. Tu não estavas apaixonado por ela. Estavas apaixonado pela outra, lá de trás. Lá do fundão. E ela não tem nada a ver com a coisa. Então, ele, na hora em que ele vai aqui, vai se safar do fogo, ele sacrifica bem de inocente. Como também se ele quebrar a vidraça da faculdade para sair pela janela, ele está sacrificando bem. O que a faculdade tem a ver com isso? Você poderá dizer, mas a faculdade foi a culpada que me colocou junto à moça que eu me apaixonei? Mas não tem nada a ver isso. Tá certo? Então este pode acioná-lo civilmente, ou seja, a família dela, terceiro inocente, pode te acionar civilmente, restando ao causador do dano a ação regressiva contra quem provocou a situação de perigo. Ou seja, tu que lesionaste o bem jurídico dela, ela vai mover a ação contra ti, depois tu vais e move a ação contra o Pena, porque foi o Pena que queimou a sala toda. Tá bom? Entendeu? Entendeu mesmo, Pena? Posso dar uma castigada violenta mesmo? Diga lá. Não, em ti não, pô, na prova. Não, qual? Ela? Pode. Pergunta é, ela que foi a terceira inocente, pode mover diretamente a ação contra quem causou o dano? Pode. Claro, pode. Garoto esperto. Não impedimento da ação civil. Não impede a propositura da ação civil reparatória o despacho de arquivamento do inquérito policial. Atenção. Poderá ser pergunta de prova. Professor Franklin, foi aberto o inquérito, se apurou o fato e ao final o juiz, o promotor deu o parecer pedindo o arquivamento, o juiz arquivou o inquérito. Esse arquivamento do inquérito impede que eu mova a ação penal? No caso do Pena, por exemplo? Desculpa, ação civil. A ação penal não posso mover, né? Porque o processo arquivado, a não ser que só vou reabrir o inquérito se houverem novas provas. Nós já vimos isso. Mas a ação civil, o despacho de arquivamento impede a propositura da ação civil reparatória? Não. Outra coisa. Ou das peças de informação. A decisão de julgar extinta a punibilidade. Lembro da história do vaqueiro, estava em alta velocidade na estrada de Araguaína, ele vinha dirigindo, a mulher do lado, as filhas atrás, eis que passa um vaqueiro lá de Araguaína, ele estava numa fazenda com um cavalão branco, bonito, parecia o cavalo branco de Napoleão, passa na frente, pá! Aí no acidente ele mata o cavalo, mata o vaqueiro, mata a mulher, a filha fica paraplégica e a outra fica toda lesionada. Imaginemos que o juiz desse processo conceda a ele o perdão judicial, levando em consideração que ele já foi punido naturalmente pela morte da mulher, a filha ficou paraplégica e tal. Muito bem. Para aqueles que entendem a natureza jurídica do perdão judicial como extinção da punibilidade, essa extinção da punibilidade não vai impedir a ação de reparação do dano que vai mover a família do vaqueiro contra o causador do dano. Vocês concordam comigo? Porque a mulher do vaqueiro, os filhos do vaqueiro, podem pedir uma indenização porque o cara matou o pai dele. Penalmente,
houve a extinção da punibilidade, perdão judicial. Mas civilmente, o motorista do carro que matou o cavalo e matou o vaqueiro vai ter que pagar a família do vaqueiro. Concordam comigo? Outra, nem a sentença absolutória por insuficiência de provas. Imaginemos, e no júri, fui fazer um júri em que eu tinha o mandante e tinha uma pessoa que teria ajudado de qualquer forma. O júri terminou com uma sentença absolutória por falta de provas. Os jurados entenderam que não haviam provas. O fato é que a viúva da vítima, mesmo com a sentença absolutória por insuficiência de provas, pode mover uma ação no cível? Pode. E ela vai provar no cível e o seu marido morreu em consequência da conduta que foi praticada pelo mandante, pelo partícipe, etc. Então, a insuficiência de provas não impede a ação civil. Vamos lá, continuando. Causa excludente da culpabilidade. O fato foi praticado por coação moral irresistível. Coação moral irresistível. Como? Você vai querer um exemplo. O que é coação moral irresistível? Quem sabe? Todo mundo sabe o que é? Vou dar um exemplo. A senhora não sabe? Imagine a seguinte situação. O cara, ele mora na TF. Você sabe o que é a TF? TF, terra firme. Coitado, pobre. Mora lá na Lauro Sodré. Na frente da casa dele tem uma vala, o esgoto a céu aberto. Mas ele é caseiro, numa mansão, lá no Grenville. Grenville 1. E ele, então, ele é conhecido pelos malas da TF. Mala, você sabe o que é mala, né? Malandro, mala. Os malas pegam, sequestram a filha dele e dizem para ele, olha, fulano, é o seguinte, sabe que tu é caseiro daquela mansão lá no Lago Azul, lá no Grenville 1, e a gente tá aqui com a tua filha no cativeiro. Aqui no Beco do Piquiá. Vocês conhecem o Beco do Piquiá? Lá no Guamá, Beco do Piquiá. Pô, bem, então, quando eu era oficial de justiça, eu era oficial de justiça 17ª, só fazia citação de traficante, eu ia por ali, Beco do Piquiá, Ponte do Galo, essas coisas todas. Bom, mas o que ele pensa? Bom, se eu roubar a joia do meu patrão para pagar de resgate para minha filha, eu vou ser acusado de roubo, de furto. Mas também se eu não levar a joia para os malas, eles vão matar minha filha. Aí o mala liga para ele e diz, olha, é o seguinte, tu vai entrar lá na casa do teu patrão, lá no Grenville 1, vai tirar a joia, senão eu vou matar a tua filha. Ora, amigo, o cara é pai, né? Quem é pai? O senhor é pai? Não. O senhor é pai? Não. Alguém é pai aqui? Quem é pai sabe, né? Uma filha, o que o cara não faz pela filha. Ele pega, não conta a conversa. Vai lá, arromba a porta lá do patrão, tira a joia, entrega para o bandido. O bandido, por algum motivo, some com a joia. Vende a joia, perde a joia, estoura a joia em birita, alguma coisa assim. Veja, o nosso amigo caseiro está sob uma excludente de culpabilidade. Ele praticou o fato em coação moral irresistível. Qualquer um no lugar dele faria a mesma coisa. Para a filha não morrer, ele entregou a joia para o cara para poder liberar a filha. Mas o fato dele estar em coação moral irresistível não impede que a família do patrão dele mova uma ação de reparação do dano contra ele. Mas ele tem um direito de regresso contra o coator, contra o sequestrador, contra o mala da TF, que fez isso contra ele. Deu para entender isso? Tranquilo? Ou em razão do fato praticado não constituir crime. Bom,
O fato praticado pode até não constituir crime, mas gera uma indenização? Só gera. Exemplo, vamos lá. Tu vens, levaste uma loura lá para a assembleia. Uma loura apenas. Não quiseste mais nada com ela lá, não quis mais nada contigo. Bola para frente, a fila anda. Arranjaste uma loura, levaste lá para a assembleia. Tomaste uma lá, aquelas comidinhas gostosas, barata, né? Só que tu bebeste um pouco mais da conta. Misturou